Fala pessoal, eu tô colocando outro dispositivo aqui, que esse dispositivo aqui é o IDR. Lembra que eu falei para vocês do outro vídeo que tem um dispositivo de proteção que é contra choque elétricos, protege tanto pessoas como animal, entendeu? Então esse dispositivo aí, o que acontece? Quando eu tenho uma fuga de corrente, esse dispositivo ele faz o que? Ele percebe aquela fuga entre um dos polos. Os polos que eu se referi não tem esses parafusos, correto? Porque a fase vai passar tanto no primeiro como no segundo polo. Se você for ver aí, né? Da esquerda para a direita do dispositivo, então tem o primeiro e segundo. Então vai entrar fase ou fase neutra. Quando eu tenho uma fuga de corrente, ele percebe essa fuga mínima que tem e desarma. Então, assim, se uma pessoa estiver mexendo, vai numa tomada e sem querer ele coloca alguma coisa metálica e vai tomar um choque, o dispositivo automaticamente ele desliga. Até mesmo o equipamento, se é aquele equipamento, você estiver mexendo numa máquina de lavar, se estiver mexendo, vamos supor, no micro-ondas, e você não precisa encostar. Se aquele micro-ondas ele estiver dando fuga de corrente para a carcaça, automaticamente o IDR ele vai desarmar. Então você não precisa nem tomar choque nem nada. Isso daí ele tá ali, percebeu a fuga de corrente, ele já desarma. Isso daí serve tanto para fuga, para carcaça, se você for mexer na tomada. Então esse dispositivo aí é muito importante para residência, principalmente pessoas que têm muito filho. E todo mundo sabe que criança ela mexe em muita coisa, ela quer pegar o que tiver o que tiver ali perto dele, ele quer pegar. Entendeu? Pode ser um cabo elétrico, pode ser uma tomada, pode ser o que for, ele quer mexer. Então esse dispositivo ele é muito seguro. Então ele é o que? Ele protege contra fuga de corrente. Fuga de corrente é aquela corrente que, em vez de passar pelos polos, que é os parafusos, em vez de passar aquela corrente, vou dar um exemplo. Então a corrente ali é 5 amperes. Em vez de passar os 5 amperes, tá passando 4 amperes e meio. Então ele percebe que de um dos polos não está passando a corrente determinado que deveria os 5 amperes, está passando 4,5. Então ele desarma. Aí se você for ver as caras, porque aqui nessa foto aqui não vai dar para você observar direito, mas esse dispositivo aqui ele varia. Você pode comprar ele de 300 miliampere ou você pode comprar ele de 30 miliampere. Então o 30 miliampere ele é mais sensível. Isso quer dizer que esse 30 miliampere ele é bem mais sensível do que os 300 miliampere, ou seja, assim quando ele detecta, é questão de segundo ele já desarma. O 300 miliampere ele demora mais um pouco, só que ele também é acessível, só que ele demora um pouquinho mais para atuar. Mas ele atua, só que o 30 miliampere ele é mais sensível, ou seja, para residência o ideal é o de 30 miliampere. Para proteger equipamento, o ideal seria você colocar o de 300 miliampere, correto? A tensão dele, você sempre tem que colocar a atenção dele conforme a carga que você está projetando, porque ele não protege contra curto-circuito e nem protege contra sobrecarga. Ele só protege, pessoal, só de fuga de corrente. Então o profissional que vai instalar ele, então o profissional provavelmente ele já sabe que o dispositivo ele só serve para fuga de corrente. Então você tem que colocar ele ou para proteger só aquele circuito, ou seja, só aquela tomada, ou só aquela iluminação, ou só aquele equipamento, ou você coloca ele para proteger todo o seu circuito. Então você pode colocar ele como geral, você pode colocar ele como individual para um determinado circuito. Esse IDR também eu não vou falar nesse vídeo porque pode atrapalhar um pouco vocês. A gente tem o IDR e tem um DDR. O DDR ele é junto com o disjuntor, é um IDR e disjuntor, ele é tudo junto. Ou seja, esse DDR ele protege contra curto-circuito, sobrecarga e fuga de corrente. Esse que eu estou falando agora é só IDR, ele protege só contra fuga de corrente. O DDR ele é junto, é acoplado o IDR com o disjuntor, beleza? Então assim, para sua residência é muito importante. Tem ele só para circuito e tem ele que você individualiza cada circuito, ele protege todo o seu circuito. A gente tem ele de monopolar, né? Que é bipolar, né? Duas fases, e trifásico ou quadrifásico, que é 4 fases.